Pessoal, olha só, temos aqui uma excelente notícia, hein? Os planos do Lula e do PT não deram certo mais uma vez, para o bem do nosso Brasil, não é verdade? Bom, é claro que eles iam tentar emplacar essa narrativa, essa falsa narrativa de que as tarifas impostas pelos Estados Unidos a alguns produtos brasileiros, e agora isso foi lamentavelmente confirmado pelo governo norte-americano, eram na verdade o resultado de uma articulação da extrema-direita ultrafascista radical bolsonarista. Coisa da cabeça dessa gente, né? Bom, eles iam tentar emplacar isso principalmente durante a eleição, e é claro que isso teria um peso muito grande, né? Sabemos que não é verdade, mas com a ajuda do consórcio de mídia que se instaurou no Brasil, que torce para um lado, nós sabemos que lado é esse, essa informação realmente seria massificada. Só que Marco Rubio, o Lula não contava com o Rubio, né? Não contava com essa. Ele cortou as asinhas do Lula. Abre aspas para que o Marco Rubio, secretário de Estado americano, talvez a segunda pessoa mais influente dos Estados Unidos, disse o seguinte: que não haja confusão sobre o motivo dessas tarifas. O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Ele está dando nome aos bois. Ele está dizendo claramente quem foi a culpa por essas sanções. É claro que ele elencou aqui outros motivos, né? Eu até anotei alguns deles para passar para vocês, que foi o seguinte. Primeiro, ele citou as autoridades brasileiras, tá? Ele não citou nominalmente, mas ele disse que autoridades brasileiras deram ordens à margem da lei, ordens sigilosas, para que empresas americanas cumprissem determinações que não tinham previsão legal, como, por exemplo, para derrubar e censurar perfis. E não dizer para esses perfis, né, ainda determinou para as empresas, não dizer para esses perfis aí qual era a causa, o motivo do bloqueio. Isso aconteceu. Ele disse também das multas diárias que essas empresas sofreram quando não cumpriram tais decisões, que eram à margem da lei, né? Por exemplo, o Alexandre de Moraes mandou bloquear o X, né, multou, aí pegou a multa de outra empresa e tudo mais, fez um negócio que é até difícil de entender, quanto mais de explicar, porque não tem precedente na história em nenhum outro país do mundo, mas Alexandre de Moraes fez mesmo assim, não tá nem aí da cabeça dele, e é isso, é o Brasil da democracia relativa. Então Marco Rubio citou isso, né? Claro que ele tá falando de Alexandre de Moraes, não citou nominalmente, e falou aí que o Brasil também dá tarifas especiais para México e China, por exemplo. Por que não dá para os Estados Unidos? Porque é uma questão ideológica. Ele também não falou, mas o Lula xingou o Trump várias vezes, desrespeitou o chefe de Estado norte-americano. Então é claro que o Lula está cavando essa falta. E aí vem o Marco Rubio dar nome aos bois. Diz em alto e bom tom: as tarifas são culpa do Lula. Não agiu de boa fé, não negociou, aliás, nem quis negociar, né? E também fala das decisões aí que levaram a esse fim, né? Bom, ele também disse que o Lula tem um ego inflado e que teve a oportunidade de fazer um acordo bom para sua nação, mas não quis, justamente por conta de ego, né? Abre aspas, suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. Ponto pro Rubio. No último ano, Lula colocou seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro, e essas tarifas são o preço por isso. Cara, isso aqui é uma verdadeira bomba. E isso aqui, essa declaração do Marco Rubio, deveria ser motivo de impeachment do Lula para ontem. Porque ele está dizendo o seguinte: a gente sentou com o Lula para conversar, para fazer um acordo comercial. Isso seria bom para o povo brasileiro, pagar menos imposto, né, ter ali uma balança comercial favorável, qualquer coisa do tipo. E o Lula teve a oportunidade de fazer um bom acordo e não quis, por conta do seu ego. Então, por uma questão de ego pessoal do Lula, os brasileiros estão pagando mais impostos. Os brasileiros deixaram de ter alguma vantagem nessa balança comercial. Isso é motivo para impeachment. Quando o agente público visa o seu interesse próprio, ou ego próprio, ou questão pessoal antes do interesse público, é motivo para impeachment. Isso aqui que o Rubio está falando é algo gravíssimo. E se fôssemos uma sociedade esclarecida, bom, o Rubio acabou de dar aí um motivo para todo mundo deixar de votar no Lula. Mas não, somos uma sociedade extremamente... a quantidade de analfabetos funcionais que tem aqui, a quantidade de pessoas... olha,
tem que limitar as palavras, né? É o Brasil da democracia relativa, mas tem 1 milhão, literalmente, 1 milhão de pessoas analfabetas na Bahia, por exemplo, né? Como é que você vai explicar uma declaração dessa que o Rubio deu, dizendo que o que o Lula cometeu, o crime de lesa pátria que o Lula cometeu? Como é que você vai explicar isso para a pessoa que não sabe ler nem escrever? Não dá, né? É complicado. Se fôssemos uma sociedade esclarecida, meu amigo, o Lula já estaria empichado a essas horas aí, eu não tenho dúvida disso, tá? Mas enfim, o Lula parece que ele vai pagar para ver, vai meter aí a lei de reciprocidade, só que Trump já deu o recado, né? Urgente, Estados Unidos endurecem o discurso e avisam, se houver retaliação, vamos rever nossas ações. O próprio chefe do Departamento de Comércio americano, que sugeriu essas tarifas ao Trump, ele disse o seguinte, olha, se o Brasil se comportar, se não houver retaliação, a gente pode rever essas tarifas no futuro. E o Trump, e aí o Lula vai lá e paga para ver, vai impor aí a lei de reciprocidade, né? E o Trump falou, olha, se vocês fizerem isso, haverá consequências. Que consequências são essas? Não sei. Vai haver o aumento de impostos? Né? Mais do que 25%? Não sei. Eu acho que isso aí é o menos pior. Já pensou se o Trump resolve cortar o GPS do Brasil? O Brasil ia voltar para a Idade da Pedra em questão de minutos. Mas enfim, fica aqui o questionamento e aí eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários também. Por que o Lula quer aplicar a lei de reciprocidade para os Estados Unidos, 25% de tarifas, mas não aplica para a China, 55% na carne brasileira? Por que será? Fica aqui o questionamento. Coloque nos comentários, curta, comente, compartilhe esse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.